Olá, amigos do canal História e Curiosidade. Estamos aqui mais uma vez, para terminar o que nós havíamos feito, para terminar esse ciclo do Getúlio Vargas, agora faltando aí o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo de Vargas, que é de 1937 até 1946. Lembrando que esse vídeo aqui demorou bastante, desde o último que nós fizemos, que foi o governo provisório de Getúlio Vargas, e agora então, antes tarde do que nunca, mas estamos voltando aqui para finalizar esse período aí de pouco mais de 15 anos de Getúlio Vargas no poder. Então, o que acontece, o Estado Novo inicia-se em 1937, Vocês lembram que no vídeo anterior, do governo provisório de Getúlio Vargas, nós colocamos, que entre as várias medidas que ficaram ali estabelecidas, no chamado governo constitucional, com a Constituição de 1934, previa eleições, para presidente em 1938, ali, finalzinho de 37, eleições para presidente da República. O que acontece, é que quando vai chegando ali 1937, o Brasil é surpreendido pelo Plano COIN. E esse Plano COIN era um plano realmente, se acontecesse, se esse plano fosse colocado ali para funcionar, era um plano terrível para o Brasil. Era um plano por parte dos comunistas, por parte também da classe de judeus, os judeus que viviam aqui no Brasil também, que era adepto ao comunismo. Esses grupos de pessoas queriam realmente tomar o poder aqui no Brasil e transformar o Brasil num país comunista, com muitas sanções, não que o governo Getúlio Vargas não tenha, mas era uma coisa terrível, As propostas ali do Plano COIN realmente era terrível. E esse plano foi descoberto ali, pela classe militar ali do Getúlio Vargas, foi descoberto ali pelo Olímpio Mourão, que era o braço direito ali de Getúlio Vargas, inclusive desde o início o Olímpio Mourão, o capitão Olímpio Mourão, sempre esteve ao lado de Getúlio Vargas, e foi ele a pessoa que descobriu esse plano a tempo de salvar o Brasil. Esse plano era um plano totalmente verdadeiro, foi comprovado a veracidade desse plano, e devemos essa ao capitão Olímpio Mourão. Na verdade, pessoal, esse plano foi uma invenção dos militares, foi uma forma ali de fazer com que houvesse, uma justificativa para, adivinha, um novo golpe de Getúlio Vargas, agora em 1937, criando aí o chamado Estado Novo, ou seja, a ditadura de Getúlio Vargas. Agora, porque pensa bem, você acha que se alguém tem um plano comunista para o Brasil, essas pessoas vão fazer um documento, como é que esse documento vai chegar na mão dos militares? Só faltava eles fazerem um documento, e o autor do documento, inclusive, reconhecer firma, o carimbo do cartório, só faltava essa, Então era um plano mentiroso, e Getúlio Vargas se utilizou desse plano. Inclusive, no dia 30 de setembro de 1937, Getúlio Vargas fez o pronunciamento, no rádio, na chamada Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Produção. Que foi criado, inclusive, por Getúlio Vargas em 1935. Em 1935, Getúlio Vargas cria aí a Voz do Brasil, que existe até hoje. Tá certo que de 1937 até ali os anos 40, 46, a Voz do Brasil era chamada de A Hora do Brasil, e hoje é a Voz do Brasil. Lá ele faz um pronunciamento explicando ali todas as questões e tudo aquilo que previa o Plano COIN e a importância de se combater esse plano, e a importância então de anular as eleições que estavam por vir, e iniciar ali o que ele chamava de Estado Novo, com repressão,
fechando o Congresso, criando ali um estado de sítio aqui no Brasil. É isso que o Getúlio Vargas vai fazer em 1937. E aí, falando da Hora do Brasil, hoje é a Voz do Brasil, naquele tempo era a única fonte de informação que as pessoas tinham, uma das poucas fontes, né? Era ali a Hora do Brasil, ouvindo ali a Hora do Brasil. Mas só que a Hora do Brasil, naquele tempo, né, era um programa chato, as notícias eram né, ainda bem que hoje a Voz do Brasil já tem uma nova roupagem, né? As notícias são gostosas, é um programa gostoso de ouvir, né? Onde você se informa, você vê ali que os jornalistas têm uma preocupação crítica com a notícia que dá, então hoje está muito mais gostoso ouvir a Voz do Brasil. Essa eu não vou nem comentar, fica pra, de repente tem gente que gosta, né? Então vamos respeitar. Mas o fato é que é o seguinte, se você observar, nós estamos em 1937, né? A Segunda Guerra Mundial vai iniciar em 1938. E na Alemanha, antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, na Itália, Hitler, né, no caso, na Alemanha, na Itália com Mussolini, né, a gente não pode esquecer também Portugal, Salazar, enfim, grandes países, muitos países ali da Europa com governos ditatoriais, né, com presidentes, com ditadura. Né? Você tem na Alemanha, né, o nazismo lá do Hitler e o fascismo, e o que é pior, na Itália. E o que é pior é o seguinte, que esses regimes, economicamente, eles estão reestruturando, sim, a Itália, está havendo uma reestruturação econômica na Alemanha, esses países estão crescendo a olhos vistos. Então, essa política nazista, essa política fascista, na verdade não existe o nazismo, né? Tudo é fascismo, é que o Hitler colocou essa nomenclatura, né, de nazismo lá na Alemanha, mas as práticas ali do Hitler eram práticas fascistas de Benito Mussolini, aquela que ele foi um pouco além, né, mas enfim. Então, esse tipo de governo estava em alta no mundo naquela época, né, e a política do Estado Novo de Getúlio Vargas meio que se alia, né, com o fascismo europeu, né. Não é à toa que quando que estoura a Segunda Guerra Mundial, as pessoas, né, tinham quase a certeza, e politicamente havia quase que um entendimento de que o Brasil ia se aliar às forças do eixo, porque a política praticada aqui no Brasil era muito mais semelhante naquele momento com o eixo do que com os aliados. E, no entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil acaba indo para o lado dos aliados, né, como Estados Unidos, Inglaterra, França, né, e opta por esse lado, aí, né, por contribuir por esse lado. Bom, no dia 1º de outubro de 1937, né, o Brasil entra ali no chamado estado de sítio, né, e, como eu já disse anteriormente, né, aí o Congresso é fechado, aí passa a valer já decretos, enfim. E aí fala-se muito no Brasil sobre a ditadura militar. Mas se esquece que antes, né, tivemos aí a ditadura de Vargas, que foi uma ditadura militar também, mas civil-militar. Você tinha um civil, Getúlio Vargas, no poder, né, e com o apoio dos militares, aí acontecia a chamada ditadura de Vargas. E o Vargas é interessante porque havia repressão, inclusive, né, se você quiser pesquisar um pouco mais aí, ele perseguiu, né, alguns adversários políticos. Tem o caso ali da Olga Benário, né, que foi extraditada no Brasil, foi na Alemanha e lá acabou morrendo lá nos campos de concentração. Isso tudo aconteceu no período de Getúlio Vargas, né? Isso tudo aconteceu durante o Estado Novo com Getúlio Vargas. E aí comentamos sobre o rádio, né? E o rádio foi de fundamental importância também para o Getúlio Vargas. Ele fazia todos os seus pronunciamentos e tudo mais, e era o que tinha na época, assim, né? A TV ainda não havia chegado no Brasil, até porque ele vai chegar só em 1950. Então o rádio era o grande veículo de comunicação em massa, né? E não faltavam pessoas para cuidar dessa parte ali do Getúlio Vargas. Tanto é que tinha o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que cuidava das propagandas, que cuidava da censura ali
nesses veículos de comunicação. O fato é que durante o Estado Novo, né, durante o período de Getúlio Vargas, estoura a Segunda Guerra Mundial, e todos sabem que em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados saem vencedores da guerra e o eixo acaba sendo derrotado. O eixo que era formado por Alemanha, né, por Itália, Japão, né, esses acabam sendo derrotados na guerra. E como o Brasil já estava com uma política um pouco mais próxima aos Estados Unidos, e o Getúlio Vargas sendo um ditador aqui no Brasil, as coisas não casavam muito bem, né? Os Estados Unidos, adepto da democracia, né, das liberdades, lá na Europa os governos ditatoriais já em baixa, né, principalmente depois da derrota. Aí depois ainda se descobre os campos de concentração do Hitler, né, e tudo que se passava dentro da Alemanha, ali na Europa. Então o governo Vargas fica, vamos dizer assim, fora de moda, né, acaba ficando fora de moda. E Vargas tinha como ali o seu ministro da guerra, o Eurico Gaspar Dutra, né. Inclusive em 1945 o Getúlio Vargas tira o Eurico Gaspar Dutra do poder, né, porque chegam informações a ele de que o Dutra estaria armando ali uma puxada de tapete para o Getúlio Vargas, né. Já diz o velho e conhecido ditado: cria uma cobra e te direi quem és. Não, diga-me com quem andas e morrerá picado. Também não. As cobras, quem não vê olho, também não vê coração e não vê... Então ele acaba destituindo da função o Eurico Gaspar Dutra, mas devido às pressões e devido a toda a questão que eu acabei de falar, e pensando politicamente, né, o que o Getúlio Vargas faz? Ele renuncia em 1946, né, porque sabia que depois voltaria de maneira democrática e talvez até muito mais forte, né? Lembrando que até aqui Getúlio Vargas governou sem nunca ter sido eleito, né? Não é à toa que eu coloquei aí nos primeiros vídeos, você pode ver aqui no nosso canal, que é o maior golpista do Brasil. Então, em 1946, Getúlio Vargas renuncia e aí acontece as eleições, que é vencida por Eurico Gaspar Dutra, né? Então quer dizer que havia sim, né, uma vontade do Eurico Gaspar Dutra em tomar o poder, né? Aí Eurico Gaspar Dutra vai se tornar presidente do Brasil, mas a história de Getúlio Vargas como presidente não para por aí, né? Ele vai voltar ainda no início aí dos anos 50, mas dessa vez eleito, dessa vez democraticamente, e vai voltar como ele ficou, você pode ver nos livros de história por aí, nos braços do povo. Bom pessoal, um abração, espero vocês para o próximo vídeo aqui do canal História e Curiosidade. Coloque seus comentários, sugestões, um abraço e até a próxima.